Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. A cidade de Olivença situa-se na margem esquerda do rio Guadiana, estando atualmente integrada na província de Badajoz, na comunidade autónoma espanhola da Extremadura. Esta localidade reiana é o ponto focal de um longo litígio que começou há mais de 200 anos e que constitui o último vestígio de vários séculos de contendas e confrontos entre Portugal e Espanha. Durante mais de 5 séculos, Olivença foi uma das fronteiras do Reino de Portugal e essa herança está presente de forma evidente por toda a cidade, desde o seu traçado urbano até aos seus principais monumentos. É por isso que descobrir esta cidade é também conhecer uma parte relevante da história e da cultura portuguesas, independentemente de quaisquer divergências diplomáticas e legais entre os dois países. Esta área foi invadida por forças islâmicas no século VIII, tendo sido integrada na Taifa de Badajoz, um reino muçulmano independente que emergiu após o colapso do Califado de Córdoba no século XI. Com o avanço das forças dos reinos cristãos do norte, a partir do século XII, a região de Olivença foi alvo de várias expedições militares e incursões, situando-se na área de expansão do Reino de Leão. A data da sua conquista definitiva é desconhecida, mas terá ocorrido em redor de 1230, durante as últimas campanhas do rei Afonso IX. Em meados do século XIII, já durante o reinado de Afonso X de Castela, Olivença foi entregue à Ordem do Templo como compensação pelos serviços prestados durante a conquista e de forma a garantir o povoamento e defesa daquele território. Terão sido os templários a fortificar a localidade, situando-se esta numa região de fronteira entre os reinos cristãos e o Al-Andalus. Simultaneamente, o Reino de Portugal expandia-se também para sul e sudeste, com várias campanhas a ocorrerem na margem esquerda do rio Guadiana. O rei Afonso X de Castela decide então afirmar o curso dos rios Caia e Guadiana como fronteira entre os domínios de Castela e de Portugal em 1267, tendo retirado Olivença da esfera templária e integrado a localidade no concelho e bispado de Badajoz. A conjuntura interna de Castela iria sofrer alterações profundas com a morte do rei Sancho IV em 1295, deixando o seu filho de apenas 10 anos como sucessor, sendo a regência assumida pela sua mãe, Maria de Molina, até à sua maioridade. Neste período, vários nobres sublevaram-se contra o rei, sendo a sua legitimidade posta em causa e pedidos benefícios em troca da lealdade. Estas intrigas foram também alimentadas pelos reinos vizinhos, incluindo Dom Dinis, que na altura reinava em Portugal. O rei decidiu apoiar a pretensão do infante Dom João ao trono de Castela, declarando guerra àquele reino. A convulsão interna em Castela e a ameaça de uma guerra com Portugal e, em simultâneo com as forças muçulmanas a sul, criaram o contexto para a assinatura do Tratado de Alcanizes em 1297. Com esse tratado ficaram definidas as fronteiras de Portugal, sendo passados os direitos sobre regiões como Aroche, Aracena, Ayamonte, Ferreira de Alcântara e Valença de Alcântara para Castela, e recebendo em troca a posse das terras de Ribacoa, que incluíam Almeida, Castelo Bom, Castelo Melhor, Monforte e Vilar Maior, sendo também reconhecida a possessão dos castelos de Alfaiates, Castelo Rodrigo e Sabugal.
No atual território do Alentejo passaram para a posse definitiva de Portugal as localidades de Campo Maior, Ouguela, Jurumanha e Olivença. Assim, em 1306, o rei Dom Dinis promove a ampliação das primitivas defesas templárias de Olivença, dotando-a de uma fortaleza de planta quadrangular, defendida por 14 torres. O rei Dom Afonso IV completou esse projeto com a construção de uma alcáçova terminada em 1335. No terço final do século XIV, no contexto das Guerras Fernandinas, a cidade recebeu uma nova cerca envolvente, de planta ovalada, que contemplava um total de 5 portas. Apesar de ter sido totalmente demolida, o traçado desta muralha ainda é atualmente perceptível através da forma que persistiu na malha urbana da zona mais antiga de Olivença. Durante a crise sucessória de 1383-1385, Olivença passou novamente para a posse de Castela, até 1389, altura em que Dom João I de Portugal assinou o segundo Tratado de Monção, que recuperou esta e outras localidades para posse portuguesa. Durante o reinado de Dom João II foi erguida, no recinto da Alcáçova de Olivença, a mais alta torre de menagem entre todos os castelos da linha reiana, elevando-se a 35 metros de altura. O castelo recebeu também um fosso inundado. Já sob a égide do rei Dom Manuel I, a cerca fernandina foi demolida e substituída por uma nova muralha, cujo traçado surge representado por Duarte de Armas no seu Livro das Fortalezas, datado de 1509. Foi também neste reinado que foi construída a Ponte da Ajuda, uma ponte fortificada que se destinava a assegurar a ligação à margem esquerda do rio Guadiana, permitindo a passagem de bens e meios militares em apoio a Olivença. A ponte, com 380 metros de comprimento e 5 metros e meio de largura, era suportada por 19 arcos e defendida por uma torre erigida no seu centro, composta por 3 pisos. Esta obra foi paga por todos os habitantes do reino, excetuando os de Olivença. Estas edificações eram sinal da importância estratégica e até simbólica de Olivença, reforçada pela sua elevação à sede episcopal da Diocese de Ceuta, liderada pelo bispo Henrique de Coimbra. Enquanto frade, celebrizou-se pelo seu trabalho missionário na Índia e em África. Viajou na frota de Pedro Álvares Cabral, que desembarcou no Brasil em 1500, tendo ali celebrado a primeira missa católica a 26 de abril desse ano. Nessa época, Olivença foi palco de importantes construções, como a Igreja de Santa Maria Madalena, um dos mais importantes exemplares da arquitetura manuelina, o Convento de São Francisco e a Santa Casa da Misericórdia. Dentro da cidade, o maior símbolo deste desenvolvimento urbanístico é a imponente Igreja de Santa Maria Madalena, cuja construção foi ordenada pelo rei Dom Manuel I no início do século XVI. Para recolher fundos para esta edificação foi criada a Renda da Imposição, taxando a venda de peixe salgado, carne e vinho, arrecadando 100 mil reais anuais ao povo de Olivença. As obras não terão começado antes da segunda década do século XVI. Não há certezas quanto ao autor do projeto deste templo, tendo sido atribuído aos irmãos Arruda, mas também a Martim Lourenço. A fachada principal é marcada pela torre sineira central, na qual se implanta o portal axial, encimado por um grande óculo, moldurado com elementos torços e meias esferas. O portal renascentista é em arco de volta perfeita, decorado com querubins, ladeado por pilastras e encimado por um friso, ambos decorados com grotescos. Tem sido atribuído ao escultor de origem francesa Nicolau de Chantereine.
O arco do portal é ladeado por 2 bustos, representando um homem barbado, envergando armadura, e uma mulher vestindo uma pala presa com uma fíbula no ombro. É sobrepujado por um frontão triangular que enquadra um brasão e é encimado pelas figuras de 3 putti. A igreja de Santa Maria Madalena possui 2 portais laterais, ambos em estilo plenamente manuelino. O da fachada noroeste é trilobado e encontra-se implantado dentro de uma reentrância, acessível através de 4 degraus. É ladeado por 2 colunelos, sendo os seus capitéis e o espaço entre ambos decorado com elementos vegetalistas. Na parte superior, para além das representações de folhagens e flores, surge a figura de um putti. O portal implantado na fachada sudeste apresenta uma decoração similar à do lado oposto do templo. O seu arco também é trilobado, surgindo dividido por uma alcachofra, símbolo de regeneração e ressurreição, e por um conjunto de romãs, símbolo de fertilidade. O exterior desta igreja é marcado pela presença de mais de 2 dezenas de gárgulas, um elemento típico do estilo gótico, do qual o manuelino constitui uma fase tardia. Representam figuras grotescas tendo uma função prática, o escoamento do excesso de água das coberturas, e simultaneamente simbólica, elemento apotropaico para afugentar o mal. A decoração exterior inclui ainda outros elementos esculpidos, como representações de criaturas monstruosas e de figuras aladas, umas angélicas e outras assustadoras. O interior da igreja de Santa Maria Madalena encontra-se dividido em 3 naves, sendo a central mais alta e larga que as naves laterais, estando divididas em 5 tramos. Sobressaem imediatamente as magníficas colunas torças, 6 de cada lado, que suportam arcos formeiros de volta perfeita. Acima destes implantam-se janelas que iluminam a nave central. As colunas torças são um elemento característico da arquitetura manuelina, tendo surgido logo na primeira construção atribuível a este estilo, o Convento de Jesus, em Setúbal. Evocam a forma do cordão utilizado nos navios da época. Existem 3 capelas em cada lado do templo, todas elas encimadas por largas janelas. Do lado da epístola encontram-se as capelas de São João de Deus, de Nosso Senhor Jesus dos Passos e das Almas. Do lado do Evangelho situam-se as capelas de São Vicente Ferrer, São Pedro e Santa Luzia. A decoração de todas estas capelas remonta ao século XVIII, apresentando 5 delas emolduradas por silhares de azulejos setecentistas. Os retábulos presentes nestas capelas são de estilo barroco, possuindo elementos em talha dourada e pintada, assim como outros esculpidos em mármore. A capela mor é antecedida por um arco triunfal polilobado que lembra a forma de uma cortina drapeada, semelhante ao existente na igreja de Santa Maria de Marvila, em Santarém. Possui uma abóbada estrelada com 21 chaves e um imponente retábulo barroco em talha dourada. Ladeando o sacrário surgem imagens de Santa Marta e de Santa Maria Madalena, a quem esta igreja é dedicada. Na secção inferior existem 2 painéis de azulejos historiados do século XVIII que representam cenas do Novo Testamento. A capela colateral do lado da epístola é dedicada a Nossa Senhora da Conceição e contém o sacrário. Do lado do Evangelho fica a outra capela colateral, cuja invocação é a morte de Cristo e o sepulcro. Nesta capela encontra-se o túmulo do já mencionado Bispo de Ceuta, Frei Henrique de Coimbra, falecido em Olivença no ano de 1532. Trata-se de uma obra escultórica atribuída a Nicolau de Chantrenne. A abóbada da capela mor e as abóbadas polinervadas que cobrem a nave central possuem um conjunto de chaves decoradas com uma série de brasões que identificam os principais patrocinadores desta construção. Assim, surge o brasão do rei Dom Manuel I, este policromado e dourado, a Cruz de Cristo, as armas de Portugal, o brasão de Olivença, o brasão de Dom Jorge de Lencastre, o brasão do Marquês de Ferreira, Dom Rodrigo de Melo, e o brasão do Bispo Henrique de Coimbra.
A Igreja de Santa Maria Madalena constitui um dos mais relevantes exemplares de arquitetura manuelina, estilo tipicamente português, o que sublinha a ironia de se implantar no coração de uma cidade administrada por Espanha desde há mais de 2 séculos. Um dos testemunhos mais marcantes do fulgor arquitetónico e artístico de Olivença, durante o reinado de Dom Manuel I, encontra-se no edifício dos Passos do Concelho da cidade, hoje ocupado pelos serviços do Ayuntamiento. O seu portal em estilo manuelino é um dos ícones de Olivença, surgindo decorado com elementos vegetalistas no seu arco polilobado. Acima deste surge o escudo de Olivença, rodeado por 3 brasões de Portugal e flanqueado por 2 esferas armilares, símbolo de Dom Manuel I. No topo está a cruz da Ordem de Cristo. Este portal terá sido construído na mesma altura que a Igreja de Santa Maria Madalena, possivelmente pelos mesmos canteiros, tendo até já sido sugerido que poderá ser proveniente daquela igreja, eventualmente removido após a colocação do portal renascentista que ainda se pode ali ver hoje. A Santa Casa da Misericórdia estabeleceu uma irmandade em Olivença em 1501, tendo ocupado, a partir de 1520, a Capela do Espírito Santo. Em meados do século XVI, o templo foi reconstruído e ampliado, ao gosto maneirista, estilo que ainda está bem visível no portal principal. O interior da igreja é de nave única, revelando imediatamente o resultado das remodelações aqui realizadas entre o final do século XVII e o início do século XVIII, que lhe acrescentaram uma decoração plenamente barroca com vários altares em talha. Sobressaem os belos silhares de azulejos historiados a azul sobre fundo branco. Os que cobrem as paredes da nave e da capela-mor representam as obras de misericórdia e os do coro alto figuram um jardim e um grupo de frades. Foram criados por artistas como Manuel dos Santos, Gabriel del Barco e o mestre PMP. A 19 de junho de 1580, a cidade é tomada pelas forças de Filipe II de Espanha, que seria depois reconhecido como rei Filipe I de Portugal nas Cortes de Tomar em 1581. Foi durante este período que a igreja de Santa Maria do Castelo foi reconstruída. Esta igreja situa-se, conforme o seu nome indica, dentro da área do Castelo de Olivença, tratando-se do templo mais antigo desta cidade. A sua construção original remonta ao século XIII, quando os templários povoaram esta região. No século XVI, a igreja era demasiado pequena para a dimensão desta paróquia, motivo pelo qual foi reconstruída e ampliada a partir de 1584, terminando as obras em 1627. A fachada principal apresenta uma torre-sineira centralizada, onde se situa o portal axial da igreja. Esse portal, em arco de volta perfeita, é ladeado por 2 colunas ornamentadas, surgindo na parte superior 2 nichos vazios. Na base das colunas estão esculpidas, em baixo relevo e de forma muito estilizada, águias bicéfalas, símbolo da Áustria de onde provinham os Habsburgos, casa à qual pertenciam os monarcas da dinastia filipina. Do lado esquerdo existe uma inscrição que indica o nome do arquiteto, André de Arenas, e o ano de construção, 1584. A igreja possui também um portal lateral em estilo manuelino, em arco trilobado e encimado pela pomba do Espírito Santo e pela cruz da Ordem de Cristo. O interior da igreja impressiona imediatamente pela sua amplitude, estando dividido em 3 naves com abóbadas de igual altura, correspondendo à tipologia das igrejas-salão. A sua sobriedade decorativa enquadra-se no chamado estilo chão, que marcou o maneirismo em Portugal. Este despojamento faz sobressair a presença das altas colunas, encimadas por capitéis jónicos, totalmente talhadas em mármore cinzento. A cobertura das naves é em abóbada de aresta. A capela colateral do lado da epístola, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, possui um retábulo renascentista, rematado com o símbolo do Espírito Santo. Possui 4 pinturas a óleo sobre tela que representam a Anunciação, a adoração dos pastores, a adoração dos Reis Magos e a circuncisão.
A capela-mor barroca contrasta com a austeridade das naves, surgindo totalmente coberta em talha dourada do século XVIII. Na sua parte superior surgem 3 imagens que representam as virtudes teológicas, a fé, a esperança e a caridade. A talha dourada cobre, inclusive, a abóbada, sendo a única exceção a parte inferior das paredes laterais, decorada com painéis setecentistas de azulejos, pintados a azul sobre fundo branco, representando a tomada de Jericó e a defesa de Gibeon. A capela colateral do lado do Evangelho contém um excepcional retábulo onde surge representada a árvore de Jessé, que ilustra a árvore genealógica de Jesus Cristo a partir de Jessé, pai do rei David. Esta representação artística tem origens medievais, surgindo em retábulos na Igreja do Convento de São Francisco, em Estremoz, e na Igreja de Santa Maria, em Beja, assim como em 3 na região norte de Portugal, no Porto, Braga e Caminha. Na parede da nave do lado da Epístola existe um nicho com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma capela dedicada a Santo António e a Capela das Almas, esta última com um retábulo vistoso em talha dourada setecentista, emoldurado por azulejos do século XVII. Na nave do lado do Evangelho encontra-se uma imagem de Cristo crucificado e a capela do Sagrado Coração de Jesus, cujo retábulo possui partes em talha dourada e policromada. Apresenta também painéis de azulejos seiscentistas, no padrão conhecido como maçaroca. Sob o coro alto do lado do Evangelho existe a capela da Oração no Horto, contendo imagens do Senhor atado à coluna e do Senhor da Cana Verde, de feitura portuguesa e remontando ao século XVIII. No lado oposto, também sob o coro, encontra-se o batistério, que contém uma pia em mármore e uma pintura mural barroca na abóbada. Aqui foi batizado um filho do fidalgo Bento de Matos Mexia, que teve como padrinho o rei Dom João V, que aqui estava em visita no dia 11 de novembro de 1716. Com o início da Guerra da Restauração, em 1640, Olivença viu a sua importância estratégica a ser renovada, sendo a muralha manuelina demolida e a sua pedra utilizada para erguer um novo recinto em forma de polígono estrelado com 9 baluartes. Este traçado foi da autoria do matemático, arquiteto e engenheiro militar jesuíta Johannes Sierremans, conhecido como Cosmander, neerlandês que foi também responsável pelas obras na Praça Forte da cidade de Elvas. A cidade conseguiu resistir a 4 assaltos feitos pelas tropas invasoras sob o comando do Duque de Saint-Germain, acabando por cair em mãos espanholas em 1657, na sequência da Quinta Investida. Em janeiro de 1658, Dom António Luís de Menezes, terceiro conde de Cantanhede e futuro primeiro marquês de Marialva, reconquistou Olivença para as cores portuguesas. Após a assinatura do Tratado de Lisboa, em 1668, a Guerra da Restauração terminou e Olivença passou por um curto período de paz. Esse momento foi aproveitado para reforçar as defesas da Praça Forte da cidade e para reconstruir a Ponte da Ajuda, cujos arcos centrais viriam a ser feitos explodir em 1709 durante a Guerra da Sucessão Espanhola. A ponte mantém-se em ruínas desde essa data. Na primeira metade do século XVIII foram realizados trabalhos de vulto em Olivença com a construção de estruturas como os quartéis da Cavalaria e da Infantaria, o quartel central, o paiol de Santa Bárbara e o Hospital Militar de São João de Deus. Na segunda metade do mesmo século, Portugal assume uma política estritamente defensiva em relação à sua posição na margem esquerda do Guadiana, pois todos os arquitetos militares estrangeiros que a visitaram recomendaram o seu abandono estratégico.
Os motivos para essa decisão incluíam a vasta quantidade de meios humanos e bélicos para manter Olivença em estado de defesa, a fragilidade logística que constituía a manutenção e utilização da ponte da ajuda, o que dificultava também a linha de retirada de qualquer exército que pretendesse acorrer em ajuda à cidade. Este cenário conduz-nos ao Dealbar do século XIX e à gênese do que ainda hoje é conhecido como Questão de Olivença. No derradeiro quartel do século XVIII, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789, criaram uma polarização na vida política europeia entre partidários da França e partidários da Inglaterra. Em Portugal, Dona Maria I visou manter uma posição de neutralidade no conflito entre a Inglaterra e a sua ex-colónia dos Estados Unidos da América. Em 1782, Portugal integrou a Liga dos Neutros, buscando liberdade de circulação no comércio marítimo. Este período foi também marcado pela paz com a vizinha Espanha, tendo os dois países posto termo às suas disputas territoriais na América do Sul e culminando com o duplo casamento entre os infantes portugueses João e Mariana Vitória e os infantes espanhóis Gabriel e Carlota Joaquina. O receio da expansão das ideias revolucionárias vindas de França levou vários países europeus, incluindo Portugal, a reforçarem meios de defesa e a apresar navios franceses, impedindo o desembarque de tropas republicanas. Em 1793, Portugal e Espanha assinam um tratado de auxílio mútuo contra os franceses, tendo sido enviados 6.000 soldados lusos para apoiar o exército espanhol a repelir as forças gaulesas na campanha do Roussillon. Espanha e França acabariam por pôr fim às hostilidades em 1795 com a assinatura do Tratado de Basileia, sem conhecimento do governo português. Portugal ficou assim numa posição complexa, em estado de guerra com a França, a quem a Espanha se tinha agora aliado. As condições apresentadas por França para alcançar a paz obrigavam Portugal a abandonar a sua aliança com a Inglaterra, proibindo os navios ingleses de entrarem nos portos nacionais e facilitando o comércio francês em Portugal e no Brasil. O eventual abandono da aliança com a Inglaterra levaria aquele país a atacar as suas colónias e a fechar-lhe as rotas marítimas. Portugal tentou então manter-se neutro, mas não tinha recursos para tal. Em 1797, Espanha começou a concentrar tropas junto à fronteira, tentando pressionar Portugal a aceitar as exigências francesas. Em 1801, a Espanha e a França assinam um novo acordo que previa a invasão de Portugal caso este não aceitasse as condições impostas pelos gauleses. A 6 de fevereiro desse ano, o embaixador espanhol em Lisboa entregou um ultimato que obrigava Portugal a responder no prazo de 15 dias. As conversações encetadas para tentar chegar a outro final acabariam por falhar. A 27 de fevereiro, Carlos IV de Espanha assina a declaração de guerra a Portugal, tendo este último optado por manter a aliança com a Inglaterra. A França pressionava a Espanha e a Espanha pressionava Portugal. A 20 de maio de 1801 começou aquela que ficaria conhecida como a Guerra das Laranjas, com a entrada da divisão de vanguarda espanhola em Portugal, na região de Elvas. Nesse mesmo dia, as forças espanholas, comandadas por Manuel Godoy, cercam Olivença e o governador Júlio César Augusto Chermont decide entregá-la sem qualquer resistência. Poucos dias depois, a 6 de junho de 1801, é assinado o Tratado de Badajoz, marcando o final da Guerra das Laranjas. Portugal é obrigado a fechar os seus portos às embarcações inglesas, a entregar definitivamente o território e a população de Olivença, mantendo o rio Guadiana como fronteira com Portugal, e a indemnizar Espanha pelos danos causados durante o conflito. Por outro lado, a Espanha garantia a Portugal a manutenção de todos os seus territórios. Os termos foram rejeitados pelo primeiro cônsul de França, Napoleão Bonaparte, que manteve as suas tropas em território espanhol, forçando assim Portugal a assinar um novo diploma, a 29 de setembro de 1801, o chamado Tratado de Madrid, que obrigava o pagamento de uma indenização de 20 milhões de francos.
Depois da Batalha de Trafalgar, em 1805, na qual a Marinha Britânica derrotou as marinhas de França e Espanha, Napoleão fracassou na sua tentativa de invadir a Grã-Bretanha, decretando, em 1806, o bloqueio continental. Portugal recusou-se a aceitar os termos deste bloqueio. A Espanha e a França assinaram então, em 1807 e em segredo, o Tratado de Fontainebleau, que previa a passagem de tropas francesas pelo território espanhol com vista à invasão de Portugal, sendo estabelecida a divisão do território entre os dois países no final da invasão. Este tratado precede o início da Guerra Peninsular, também conhecida como invasões francesas, que levaram à retirada do rei Dom João VI para o Brasil e à declaração da nulidade, a 1 de maio de 1808, do Tratado de Badajoz por ex justa causa, devido à invasão do território português. Esta é a base para o desreconhecimento da ocupação espanhola de Olivença prevista pelo tratado. Terminada a guerra e derrotadas as forças napoleónicas, foi assinado o Tratado de Paris em 1814, onde no artigo 3º constava a menção: especialmente os tratados assinados em Badajoz e Madrid em 1801 ficam nulos e de nenhum efeito. No Congresso de Viena, que se seguiu, Portugal voltou a exigir a anulação do Tratado de Badajoz e a devolução de Olivença. Essa pretensão foi incluída no artigo 105º, mas a delegação espanhola presente na Áustria recusou-se a assinar o tratado em 1815. Essa assinatura só viria a ser feita por parte de Espanha a 10 de junho de 1817, mas o cumprimento do estabelecido foi sendo sucessivamente adiado. Em 1821, a partir do Brasil, Portugal ocupou a província Cisplatina, correspondente ao atual território do Uruguai. Esta invasão suportou a justificativa espanhola para interromper as conversações em curso sobre a devolução de Olivença. Espanha argumentou que o Tratado de Badajoz de 1801 continua válido e que o Tratado de Viena não tem força legal para obrigar à entrega da cidade a Portugal. A demarcação da fronteira comum entre Portugal e Espanha, iniciada em 1864, interrompeu os seus trabalhos face ao não reconhecimento da soberania espanhola sobre Olivença por parte de Portugal. Oficialmente, Portugal nunca reconheceu Olivença como território espanhol, apesar de também nunca ter enviado esforços diplomáticos ou outros para que essa situação se alterasse efetivamente. Ao longo de décadas, com particular impacto durante os anos do regime franquista, a língua e cultura portuguesas foram deliberadamente suprimidas, sendo os nomes das ruas alterados e promovida a colonização da cidade por habitantes de outras regiões de Espanha. A aproximação dos dois países a partir dos anos 80 do século XX, particularmente após a entrada de ambos na União Europeia e com a criação do espaço Schengen, levou a que a fronteira deixasse de ser um tema presente, dada a possibilidade de passagem livre entre os dois territórios. Progressivamente, o legado cultural português tem vindo a recuperar o seu espaço, seja na utilização de placas toponímicas com os nomes originais dos arruamentos ou através da ministração de cursos de português. Vários naturais de Olivença têm hoje dupla nacionalidade por opção. Olivença faz, desde 2008, parte de uma euro-região que contempla vários municípios reianos de Portugal e Espanha. A questão de Olivença não está, contudo, encerrada, continuando a emergir ocasionalmente na atualidade noticiosa portuguesa. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.